Amados irmãos, muito boa noite a todos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor que nos concede o dom da vida, que tem nos guardado, que tem nos abençoado, que tem nos livrado de todo o mal. Meus amados irmãos, são 19 horas, nós temos 61 pessoas agora acompanhando a nossa transmissão, 62. Peço aos amados irmãos que permaneçam até o final da nossa pregação dessa noite. Nós vamos orar nesse momento, colocando diante de Deus os pedidos. A Priscila aqui, ela anotou os seguintes pedidos. Nós vamos orar em favor da família da nossa irmã Knaurima, que está de luto nesse momento tão difícil. Nós vamos orar pela chegada do Gabriel, filho da Iane. Amanhã, se Deus permitir, o Gabriel vem trazer mais alegria ainda à família. Nós vamos orar pelo Jesus de Oliveira, orarmos pelo pai da Rete, pelos amigos do Tomé, o Nelson e o Mércio, e pela prima da Débora, que está com câncer. Vamos orar nesse momento, vamos colocar diante de Deus esses pedidos de uma forma especial. Pai, graças te damos, ó Deus, pela certeza que temos de que o Senhor ouve as nossas orações. Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus misericordioso, um Deus que se compadece do teu povo, um Deus que se compadece de cada um de nós. Nós queremos apresentar, Senhor, diante de Ti nesta noite, cada um desses pedidos. Nós oramos, ó Deus, em favor da família da nossa amada irmã Knaurima, que o Senhor, ó Deus, possa trazer conforto, consolo, que o Senhor venha derramar sobre os corações, ó Pai, o Teu refrigério, o Teu bálsamo. Sabemos, ó Deus, que um momento como esse, as palavras têm pouco efeito. Somente a Tua graça, ó Deus, pode trazer sustento. Somente a Tua graça pode fortalecer. E é por isso, ó Deus, que nós clamamos e pedimos, ó Pai, a bênção do Senhor sobre esta família. Oramos também, ó Deus, em favor da Iane. Pedimos, ó Pai, a bênção do Senhor para a chegada do Gabriel, que Gabriel venha ao mundo, ó Deus, gozando da mais perfeita saúde, que o Senhor abençoe os médicos, ó Deus, que hão de cuidar da Iane, sua filha, Pai. Seja sobre ela, ó Deus, a Tua graça. Oramos também, ó Deus, em favor do Jesus de Oliveira. Nós não sabemos ao certo qual é a sua necessidade, mas o Senhor sabe. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha atender, ó Deus, qual é a necessidade dele, ó Pai. Colocamos, ó Deus, diante de Ti também o pai da nossa irmã Rete. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha restaurar a sua saúde. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor venha abençoar a prima da Tua serva Rete, ó Deus, que o Senhor possa atender, ó Pai, a esta necessidade também. Oramos, ó Deus, em favor do Nelson, do Mércio, amigos do Tomé. O Senhor sabe quais são as suas necessidades e é por isso, ó Pai, que nós apresentamos a vida deles, ó Pai, diante de Ti. Nós oramos, ó Deus, pedindo, ó Pai, a Tua graça também para a vida da Débora, que está em tratamento de câncer. Eu peço a Deus também que o Senhor venha trazer a cura. Tu és o médico dos médicos, que o Senhor, ó Deus, possa realizar este milagre para a glória do Teu nome. Oramos, ó Deus, pela cidade de Cacoal, pelo estado de Rondônia, pelo nosso país. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça, ó Deus, de vencermos, de superarmos, ó Deus, esta enfermidade. Senhor, compadece de nós. Tenha misericórdia, Senhor. Nós nos entristecemos, ó Deus, a cada dia, ao vermos, ó Deus, o número de pessoas infectadas e doentes, ó Deus. Ó Pai, reverte essa situação. Clamamos, ó Deus, suplicamos pela Tua graça. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso escudo, socorro bem presente. E é por isso, ó Pai, que nós clamamos, e é por isso que nós suplicamos, e é por isso, ó Deus, que clamamos em alta voz, socorre-nos, ó Deus. Pedimos, ó Pai, por aqueles que estão necessitados. Pessoas, ó Deus, que já perderam seus empregos. Pessoas, ó Deus, que estão vendo, ó Deus, se diluir a cada dia os seus recursos. Oramos, ó Deus, em favor daqueles que já estão passando fome, que não têm, ó Deus, uma refeição para esta noite. Tende misericórdia necessitado.
do aflito, do angustiado, da mãe que chora, do pai desesperado, Senhor. Pai, clamamos, ajuda-nos, ó Deus, a superarmos essa situação, a vencermos esse momento, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, pedindo também que o Senhor fale ao nosso coração por meio da sua palavra, que será lida e pregada nessa noite. Que a tua palavra encontre morada em nosso coração. Traga edificação às nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los, então, para que abramos a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo de número 31, Gálatas 4, do versículo 21 ao versículo de número 31. Eu vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia, você sentar aí no seu sofá, ou você se acomodar aí aonde você está, para que nesse momento você possa ouvir a palavra de Deus, acompanhar a pregação da palavra do Senhor. Gálatas capítulo 4, do versículo 21 ao versículo de número 31, sempre aos domingos, nós temos feito a exposição da carta de Paulo aos Gálatas. E nós vamos nessa noite, com a graça de Deus, darmos continuidade então à exposição desse texto. A palavra do Senhor assim nos diz: Dize-me vós, os que querem estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amados irmãos, o tema da nossa mensagem dessa noite é as 2 alianças. Nós vamos falar sobre as 2 alianças, que é o tema central da passagem que nós acabamos de ler. Primeiro nós vamos falar sobre a quem Paulo dirige esse texto, a quem Paulo se reporta nessa passagem. Vejam vocês o versículo de número 21, por gentileza. Paulo, ele identifica aqui no início dessa sessão quem são os destinatários dessa mensagem. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Paulo se dirige a um grupo específico das igrejas da Galácia, na verdade não é uma igreja, é um conjunto de igrejas, e haviam pessoas ali naquelas comunidades que insistiam em afirmar que a fé em Cristo Jesus não era suficiente para a salvação. Além de se crer em Cristo, era necessário que pelo menos guardasse o calendário judaico, que se abstivesse de alguns alimentos, dentre eles a carne de porco, e que também se praticasse a circuncisão, porque uma pessoa que não fosse circuncidada, provavelmente essa pessoa não seria salva. Então Paulo, ele está num embate, ele está num confronto com este grupo, que trouxe perturbação, que trouxe inquietação, que trouxe dúvida a estas comunidades que estavam na região da Galácia. O objetivo de Paulo, ao escrever essa carta e também se dirigir aos seus destinatários no texto que nós acabamos de ler, é mostrar para eles a superioridade da nova aliança, mostrar a superioridade da obra de Cristo em comparação
com os ritos e as leis da antiga aliança. Qual que é a metodologia que Paulo ele usa aqui nesta sessão que nós acabamos de ler? Paulo faz uso da alegoria. Paulo ele adota como metodologia de ensino aqui um recurso chamado alegoria. E o que é a alegoria? É quando você usa de figuras para mostrar uma realidade espiritual. Vejam vocês que no versículo de número 24, Paulo diz que ele está usando aqui de uma alegoria. Versículo 24 diz: estas coisas são alegóricas. Então Paulo está usando de personagens do Antigo Testamento, figuras do Antigo Testamento, com o objetivo de trazer ensino e instrução então aos destinatários dessa mensagem. Nós podemos afirmar que Paulo ele usa 6 figuras no texto que nós acabamos de ler. 3 figuras, prestem bem atenção nisso, são referentes à antiga aliança e 3 figuras são referentes à nova aliança. Quais são então as figuras que Paulo usa nessa passagem que fazem alusão à antiga aliança? Agar, que era escrava de Abraão e de Sara, aquela com o qual Abraão teve um filho chamado Ismael. Segundo personagem, Sinai, que foi o monte aonde Deus deu a lei para Moisés e para o seu povo, e Ismael, o filho de Agar. E nós encontramos também 3 figuras usadas por Paulo nessa alegoria para se referir à nova aliança. Ele fala sobre Sara, a esposa legítima de Abraão. Ele fala sobre a Jerusalém celestial, a Jerusalém lá de cima, como ele menciona, não aqui a terrena. E ele fala de Isaque, o filho da promessa. Então, essas figuras, elas são opostas entre si. O objetivo de Paulo a fazer uso dessas figuras era justamente mostrar, como eu disse no início da nossa mensagem, a superioridade da nova aliança. Mas talvez alguém pergunte: pastor, por que Paulo faz uso da alegoria? Por que Paulo adotou esse recurso literário? A resposta ela é simples. Porque os judeus apreciavam por demais o método alegórico. Então, os judeus eles buscavam o sentido gramatical, o sentido histórico, o sentido da mensagem do texto, mas eles iam atrás de um sentido que eles mesmos denominavam de um sentido espiritual, que era o sentido alegórico. E os judeus, então, valorizavam muito os mestres que, entre eles, faziam bom uso da alegoria. É importante nós afirmarmos que a alegoria não é um recurso válido hoje para a interpretação de textos bíblicos. Nós adotamos apenas os métodos histórico, o crítico e o gramatical, que são métodos que nós aplicamos ao estudo da palavra. Nós não fazemos uso da alegoria, né? A alegoria distorce o texto. A alegoria ela foge da realidade da mensagem, foge do propósito central da mensagem. Paulo, quando faz uso da alegoria, Paulo faz de forma inspirada por Deus. A alegoria de Paulo, as alegorias que nós encontramos no Novo Testamento, estas são inspiradas. Mas as nossas alegorias, as fantasias muitas vezes que se criam em torno do texto, não podem ser consideradas como sendo uma ferramenta válida de interpretação para os textos bíblicos nos dias de hoje. Então, nós precisamos entender que Paulo ele faz uso deste recurso, tendo em vista que ele se dirige a judeus especificamente, e que judeus admiravam demais o método alegórico, então ele usa da alegoria para fazer-se compreendido, para trazer então uma explicação clara aos seus ouvintes acerca da superioridade da nova aliança em contraste com a antiga aliança. Vamos então ver nesta noite 3 mensagens, ou 3 tópicos, melhor dizendo. Mensagem não, 3 tópicos. Nós vamos ver as características da antiga aliança à luz desse texto. Veremos também as características da nova aliança à luz desse texto. E aí eu quero concluir a mensagem dessa noite
se o Senhor assim nos permitir, falando qual deve ser a nossa postura como cristãos diante da nova aliança. Então nós veremos as características da antiga aliança, veremos as características da nova aliança e faremos uma aplicação mostrando qual deve ser a nossa postura diante da nova aliança. Então comecemos aqui, meus queridos, mostrando a vocês as características da antiga aliança. Em primeiro lugar, a antiga aliança, ela se sustentava pelo esforço humano. A antiga aliança se sustentava pelo esforço humano. Eu fundamento esse meu argumento no versículo 23, por favor, acompanhe. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. O que Paulo está ensinando aqui? Que a antiga aliança, ela era sustentada pelo empenho, pelo comprometimento, pelo suor, pela disciplina daqueles que estavam envolvidos. Essa expressão nasceu segundo a carne faz justamente uma alusão a esse aspecto que Paulo está mostrando aqui. Que em contraste com a nova aliança que nós veremos daqui a pouco, a antiga aliança ela era cheia de sacrifícios humanos. Ela era cheia do esforço humano. As pessoas que ali estavam envolvidas, elas tinham que se dar, elas tinham que se doar no sentido de compreender e praticar e vivenciar os ritos desta aliança antiga. A segunda característica dessa aliança antiga, da aliança do Antigo Testamento, é que ela se sustentava pelo cumprimento da lei. E a maior parte do texto nós podemos observar do versículo 24 ao versículo de número 27, quando Paulo justamente mostra isso aos seus leitores. Acompanhe, por gentileza, mais uma vez a leitura, versículos 24 e 27. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, refere-se ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é a nossa mãe. Porque está escrito, aí nós temos uma citação de Isaías 54:1. Alegra-te, ó estéril, referindo-se a Jerusalém, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. A antiga aliança, ela era sustentada por meio da obediência à lei, dos sacrifícios, das liturgias. Então, quando alguém pecava na antiga aliança, havia todo um ritual. Essa pessoa pegava, trazia um animal, levava ao sumo sacerdote fazia o sacrifício e pegava o sangue, aspergia sobre a pessoa. Na antiga aliança não podia se comer carne de porco, não podia se movimentar em determinados dias, você tinha uma série de restrições, você tinha uma série de normas. Só que os judeus, eles não entenderam que todas essas normas, que todas essas prescrições da antiga aliança tinham um propósito. E qual era o propósito? Apontar para Cristo. Todas essas leis que Deus deu ao seu povo, elas tinham como propósito levar Israel ao entendimento que eles jamais conseguiriam obedecer todo aquele ritualismo. Que eles jamais conseguiriam por si mesmos cumprir todas as exigências da lei. E que por consequência disso, eles deveriam esperar ansiosamente aquele que haveria de cumprir perfeitamente. Os sacrifícios apontavam para Cristo Jesus. Os sacerdotes apontavam para Cristo Jesus. Cada utensílio do templo, a bacia de bronze, a mesa da propiciação, a arca da aliança, eram recursos pedagógicos que Deus estava ali fazendo uso destes para mostrar ao seu povo algo superior que haveria de vir, que é justamente a aliança firmada com Cristo Jesus. Mas os judeus fizeram das leis, desses preceitos, um fim em si mesmo.
ao invés de entenderem que, na verdade, esses eram meios para conduzir a eles a esperança do Messias, eles então fizeram das leis, dessas prescrições, um meio para a sua própria salvação. Eles não compreenderam o propósito de Deus. E é por isso que Paulo, então, combatendo este ensino equivocado, ele mostra a inferioridade da antiga aliança, dizendo que ela se baseava no esforço humano, no suor, na dedicação e nesse esforço também inútil em cumprir as leis, em obedecer às leis, porque jamais alguém poderia o fazer de forma plena. Ninguém poderia obedecer à lei perfeitamente. Então, a antiga aliança, ela estava baseada em cima desses dois pilares à luz desse texto: o esforço humano e a obediência às leis. Vamos agora, então, para a segunda parte da nossa mensagem. Nós vamos mostrar agora a vocês as características da nova aliança. A primeira característica da nova aliança, ela está baseada em uma promessa. Ela está baseada em uma promessa. Vejam vocês, por gentileza, o versículo 23, que diz o seguinte: mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. E que promessa é essa? A promessa que Deus fez a Abraão. Quando em Gênesis 12, o Senhor Deus chama Abraão, Deus mesmo diz a Abraão que por meio dele seriam benditas todas as famílias da terra. E como é que Abraão tornou-se um meio para abençoar todas as famílias da terra? Simples, porque veio da descendência de Abraão Jesus, o nosso Redentor, o Messias. Então, quando Deus faz a promessa a Abraão, no sentido de que por meio dele seriam abençoadas todas as famílias da terra, Deus está falando justamente da encarnação, do nascimento, da morte e da ressurreição do seu Filho Jesus. Então, a antiga aliança, ela estava sustentada no esforço humano. A nova aliança, ela é superior porque ela estava sustentada em uma promessa feita pelo próprio Deus. A segunda característica da nova aliança é que ela se sustenta pela obra de Cristo. Vejam vocês o versículo 26 e 27. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é a nossa mãe, porque está escrito. E aí temos um texto do Antigo Testamento, Isaías 54:1, que é uma referência a Jerusalém, o lugar aonde Cristo realizou a sua obra, a sua missão. Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Então a promessa que nós encontramos aqui, meus amados irmãos, é uma promessa referente à obra que Cristo fez. Enquanto que na antiga aliança, aqueles que ali estavam envolvidos nela, criam de forma equivocada que seriam salvos pelo seu esforço, pela sua obediência, pelos seus sacrifícios. A nova aliança não. Em contraste, a nova aliança faz com que nós entendamos que nós somos totalmente incapazes de obedecer perfeitamente à lei. Que nós jamais podemos alcançar da parte de Deus qualquer tipo de favor ou mérito até para a salvação, porque todos nós somos pecadores. E é por isso que na nova aliança nós depositamos totalmente a nossa fé em Cristo. Repousamos em Cristo. E cremos que por meio de Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez na cruz, nós seremos salvos, nós seremos redimidos dos nossos pecados. Portanto, meus amados irmãos, o que nós precisamos entender é que na nova aliança, todo mérito, toda obra foi realizada por Cristo. Ele tornou-se o nosso representante. Ele faz na cruz aquilo que nós somos incapazes de fazer. Por isso aqui cabe uma observação importante. Qualquer tentativa do homem, qualquer presunção humana
de crer que pelo seu próprio esforço, pela sua obediência, pela sua retidão moral, este será salvo, isso é uma afronta a Deus. Isso é um desagravo ao Senhor. Cristo, e somente Cristo, obedeceu perfeitamente à lei. E é por isso que Ele nos convida a confiarmos nele, a crermos nele, sabendo que somente Ele pode fazer aquilo que nós somos incapazes de fazer. E que não há outro meio, e que não há outro caminho para que o homem seja salvo. Os judaizantes ali da Galácia, eles estavam querendo acrescentar à obra de Cristo os seus próprios méritos. É como se eles dissessem, bom, Cristo, ele tem um papel importante, ele morreu na cruz, mas somente crer em Cristo e na sua obra, isso não é suficiente para que o homem seja salvo. O homem tem que se empenhar, o homem tem que fazer a sua parte. Não! Não é isso que o Evangelho nos ensina. É importante que você compreenda que nós obedecemos, nós procuramos viver uma vida santa, nós cultuamos a Deus, nós oferecemos ao Senhor as nossas ofertas, consagramos ao Senhor os nossos dízimos, nós nos damos ao Senhor, dedicamos ao Senhor os nossos talentos e habilidades, porque fomos salvos. Nós não fazemos isso para alcançar a salvação. Mas é porque um dia fomos salvos, é porque Cristo nos salvou, é que nós nos dedicamos, nós nos empenhamos, nós amamos a Deus, nós servimos ao Senhor e nós temos prazer de viver para Ele, não para ser salvo, mas é porque nós já fomos salvos. O que Deus espera de mim e de você diante dessa verdade? Qual deve ser a nossa ação diante do entendimento dessas gloriosas verdades? Versículos 28 a 29, a palavra do Senhor assim nos diz. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Amados irmãos, diante desse texto eu gostaria de compartilhar com vocês, para encerrarmos a mensagem dessa noite, 3 aplicações. A primeira delas, rejeite toda forma de esforço pessoal, pensando que pelo seu empenho pessoal você há de alcançar a salvação. Se porventura você ainda tem na sua mente ou no seu coração algum tipo de convicção como essa, bom, eu preciso ir para a igreja para ser salvo, eu preciso entregar meu dízimo para ser salvo, eu preciso pregar o evangelho para ser salvo, eu preciso fazer isso para ser salvo, em nome do Senhor Jesus, mude a sua concepção, mude a sua ideia. Nós somos salvos pela graça. Graça significa favor imerecido. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não podemos nos gloriar naquilo que nós fazemos, pensando que de tal forma nós obteremos do Senhor a salvação ou algum tipo de benefício. De forma nenhuma. Se recebemos da parte do Senhor qualquer tipo de favor ou benefício, recebemos por causa de Cristo Jesus. Se somos salvos por Cristo Jesus. Foi Ele quem nos salvou. Foi Ele quem nos redimiu. Então, em nome do Senhor Jesus, abandone. Tire da sua mente qualquer presunção de que é pelo seu esforço, pela sua dedicação, que você há de obter a salvação. Foi este o erro dos judeus. Foi este o equívoco dos judaizantes que criam em Jesus, mas que insistiam que também deveriam fazer algo para cooperar, para ajudar a Deus no processo da sua salvação. Não existe isso. A obra de Cristo ela é plena, ela é suficiente e ela é eficiente para a nossa redenção. A segunda aplicação
que eu gostaria de deixar para você nessa noite. Rejeite também a ideia de que você será salvo por qualquer esforço legal, pelo cumprimento da lei. Algumas crenças, podemos assim definir, afirmam ainda nos dias de hoje que só crer em Cristo Jesus não é suficiente para a salvação. Você precisa crer em Cristo, mas você não pode comer carne de porco, você não pode quebrar o sábado, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Amados irmãos, a mesma heresia que ameaçou as igrejas da Galácia tem também assolado as igrejas evangélicas nos dias de hoje. O coração do homem, ele é propenso a não confiar na promessa de Deus, a não crer na suficiência da obra de Cristo. Nosso coração manchado pelo pecado, ele insiste na ideia de que o homem ele deve fazer algo para alcançar a sua salvação, e dentre isso, várias igrejas oferecem uma série de leis, de regras, para que as pessoas elas alcancem a salvação. E não é assim que as Escrituras nos ensinam. Não é assim que a palavra de Deus nos mostra na sua palavra. Então, nós precisamos compreender com clareza que a nossa salvação ela está firmada nos méritos de Cristo Jesus. E por último, sirva ao Senhor. Dedique-se ao Senhor. Fale do amor de Cristo. Viva em santidade. Procure obedecer à palavra. Procure cumprir os ensinamentos que a Bíblia nos diz. Faça isso não para alcançar a salvação. Faça isso porque você entendeu que já é salvo. Que Deus os abençoe. Que nós tenhamos um coração sempre gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Tudo o que nos era necessário, Cristo fez na cruz do Calvário, quando Ele morreu, quando Ele se deu, quando Ele entregou a sua vida para que eu e você tenhamos a vida eterna. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela obra da salvação. E obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Senhor, pela obra de Cristo. E obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado sempre. Graças nós te damos, Senhor, porque conhecemos a tua palavra. Conhecemos, ó Deus, a tua verdade. E livra-nos, ó Deus, de cair no engano de que nós somos salvos por aquilo que nós fazemos, que somos salvos pelo nosso esforço em obedecer à lei. Que o Senhor traga clareza à nossa mente. Que o Senhor possa nos dar entendimento acerca da verdade, ó Pai. Não permita, Senhor, em instante nenhum, que nós nos desviemos da centralidade do Teu Evangelho. Seja sobre nós, ó Pai, nesta noite a Tua graça. Dá-nos, ó Deus, uma noite abençoada. Renova, Senhor, as nossas forças para que no dia de amanhã, dentro de nossas limitações, ó Pai, possamos fazer tudo aquilo que glorifique e exalte o Teu nome. Guarda, Senhor, os idosos da Tua igreja, bem como as crianças, ó Deus, livra, Senhor, de todo o mal. Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a cura desta enfermidade, ó Pai, para que nós possamos voltar a uma vida normal. Abençoe, Senhor, o Teu povo. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. Que o Espírito Santo do Senhor nos fortaleça a cada dia. Saudades do meu amado povo. Algumas pessoas têm falado assim: pastor, como é que tem sido para o senhor? Então deixa eu compartilhar aqui. Eu já compartilhei essa semana que passou numa outra live. Irmãos, para mim é muito difícil pregar para um celular. Não é fácil ficar aqui olhando para a câmera do celular e pregar. Mas é o que nós temos no momento. A gente precisa entender isso. E eu quero trazer uma palavra pastoral nesse sentido. Irmãos, não deixe de ouvir as nossas devocionais. Não deixe de se alimentar da palavra do Senhor. Nós estamos passando por um período muito difícil.
Todos nós estamos passando por um período de irritabilidade, de ansiedade, de pressão por ficar em casa. Então, diante dessa situação tão difícil que nós estamos passando agora, nós precisamos mais e mais buscarmos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra do Senhor, a fim de que nós sejamos consolados. Não está sendo fácil a vida, não está sendo fácil esse momento. Os nossos irmãos idosos têm passado por situações tão difíceis, as nossas crianças estão privadas dentro de casa. Quantas mães e pais têm passado por um momento tão difícil justamente porque agora se veem nessa situação de ensinar os filhos dentro de casa. Irmãos, não está fácil. Algumas pessoas veem já os seus recursos diminuírem de uma forma bem expressiva. E como é que a gente supera uma crise como essa? E como é que a gente enfrenta uma adversidade como essa? Irmãos, é agarrados à palavra de Deus. É orando, é ouvindo a palavra de Deus. Então algumas pessoas, pastor, eu não aguento ouvir lives mais, eu não aguento mais ouvir pregação pelo celular. Irmãos, paciência é o que nós temos. Algumas pessoas perguntam, pastor, quando é que a gente volta? Irmãos, não temos previsão. Não temos previsão, principalmente agora no estado de Rondônia, com esse aumento tão expressivo do número de pessoas infectadas, não temos nenhuma previsão quanto a isso. O que temos hoje são as plataformas digitais. É a nossa página no Facebook, é o WhatsApp. Então, irmãos, vamos nos conectar, vamos acompanhar as devocionais, alimente a sua alma, cuide do seu homem interior, cuide do seu coração, ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Um abraço, até amanhã, se Deus permitir, a partir das 19h30, dando continuidade à exposição do livro de Provérbios, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe.